Olá, meninos do segundo ano. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo de história. Vamos falar sobre o povo Império Inca agora, né? Porque estamos estudando os povos pré-colombianos. Já falamos sobre os maias, os astecas e hoje é o dia de falar de Inca, tá? Do Império Inca. Eu vou tentar fazer esse vídeo completinho com todas as explicações, mas se não der certo, a gente divide o vídeo em duas partes, né? Fica um vídeo para determinada explicação e o outro vídeo para a gente cessar essa explicação, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Império Inca é que ele vai ser o maior de todos os impérios que vai acontecer aqui na América, né, pré-colombiana, principalmente em extensão. Ele vai estar localizado numa grande extensão territorial, geográfica, que daqui a pouco eu vou passar mais ou menos para vocês onde ele vai existir, tá? Outra coisa que a gente precisa saber é que foi uma pequena duração, historicamente falando, a gente diz que foi uma pequena duração, que vai ali do século XIII até o século XVI. Corrijam no esquema de vocês, porque no meu esquema estava escrito século XVIII, não é até o século XVIII, é só até o século XVI. Me desculpem por esse erro, tá? Então, vamos lá. No século XVI, lá em 1531, vai haver então a dominação espanhola, tá? Eles vão conseguir dominar o Império Inca e derrubar esse grande império que aconteceu aqui na América, tá? Por que eles vão ser denominados um império? Porque o que acontece? O povo Inca vai dominar outras culturas, ele vai passando e vai dominando outras culturas, outros povos, outras sociedades ali já formadas. Então, por isso, a gente diz que ele é um império, por conta dessa dominação e por conta da expansão territorial, né? Eles vão sempre estar tentando expandir o império. Eles têm o fato de ser bastante militaristas, assim como os astecas, então eles têm essa base militar também. Como eu disse para vocês, eles vão ter uma extensão gigantesca. Eles vão pegar praticamente toda a América Andina, tá? Vão chegar a localidades com 4.000 metros de altitude. A base mesmo governamental vai existir ali no Peru, tá? Vai ter a capital militar, que é Cusco, tá? Mas vai pegar parte do Equador, do Chile, da Argentina, da Bolívia. Então, o que eu quero que vocês percebam com toda essa extensão territorial que acontece no Império Inca é o fato de existir uma grande diversidade cultural. Ou seja, é muito heterogêneo, é muito diferente. Essas sociedades que vão ser dominadas pelo Império Inca têm uma cultura diferenciada. Não é a cultura exatamente dos Incas, tá? Então, existe uma diversidade cultural gigantesca dentro do Império Inca, tá? A gente vai ter uma denominação que eles chamam de Tahuatinsuyo. Tahuatinsuyo. O que significa isso? É o Império das 4 direções, tá? São 4 partes. O Império vai se dividir em norte, sul, leste e oeste, tá? E eles vão ter lá no alto da Cordilheira dos Andes um controle de muitas coisas. Por quê? De lá dá para se ver muito. Então, eles vão conseguir fazer o controle de diversas coisas nessas 4 direções, tá? E é exatamente de lá que eles vão ter domínio da floresta amazônica, por exemplo, tá? Eles vão enxergar tão bem de lá que é uma forma deles se defenderem dos espanhóis quando eles ali tentarem dominar o Império Inca. Organização do Império Inca. Já falei para vocês, quando a gente falou de outros povos, basicamente teocracia. O imperador é uma divindade. Então, o Estado e a religião, eles estão unidos ali dentro do Império Inca. Vai haver uma divisão social, sim. Primeiro, os nobres e os sacerdotes, que vão ter diversos privilégios. E lembra que eu falei para vocês que o Império vai ser dividido em 4 partes? A gente vai ter os governadores dessas 4 partes, tá? Como eu falei, leste, sul, norte, oeste, enfim. Essas 4 direções, cada uma delas vai ter um governador. E esse governador vai tentar fazer a manutenção desse império, que também vai ter vários privilégios do governador, claro.
E a última parte social, né, vai ser os trabalhadores, camponeses, trabalhadores das minas, enfim. É dividida assim socialmente o Império Inca. E aí, vamos falar agora um pouquinho de como funcionava essa dominação dessas outras culturas que eu falei, desses outros povos que a sociedade inca vai dominar. Basicamente, era uma dominação por meio de trabalho, ou seja, os impostos que eram cobrados no Império Inca eram pagos por meio de trabalho. As outras culturas, os outros povos tinham que trabalhar para o Império Inca. E aí, caso essa sociedade, né, essa outra cultura não concordasse, aí sim eles partiam para a guerra, né? Havia um processo de guerra formado. Primeiro, eles tentavam agir, vamos dizer assim, de uma forma tranquila. Eles impunham aquele trabalho, só se aquela sociedade não aceitasse é que eles entravam em processo de guerra, tá? Ok, uma coisa interessante da gente falar também sobre o Império Inca é a utilização da folha de coca, principalmente para suportar a altitude, tá? Eles fazem um chá, tomavam aquele chá de folha de coca, ou então mastigavam a folha de coca para conseguir suportar as altas altitudes que tem lá no Andes, né? Então vamos lá. Eles também utilizavam o chá de coca para baixar febre, contra a dor de cabeça, eles utilizavam a folha de coca para vários motivos medicinais mesmo, tá? Outra coisa que a gente precisa salientar aqui é que o povo inca ele não vai desenvolver uma escrita, e eu consigo explicar por quê. Justamente por conta dessa grande diversidade cultural que existia ali. Eles não conseguem gerar uma escrita oficial, não se tem uma escrita inca, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a economia. Quando a gente fala da economia do Império Inca, a gente precisa perceber que lá era alto, então vai ter uma dificuldade um pouco maior para se ter uma agricultura funcionando. Então eles vão utilizar o sistema de curva de nível, tá? Eu vou colocar algumas fotos no blog para vocês poderem observar como é que funciona essa curva de nível, tá? Eles vão plantar lá milho, tabaco, batata, mandioca, é muito parecido com os outros povos pré-colombianos, tá? Agora, falando um pouco de comércio, a gente precisa entender que eles não vão desenvolver uma moeda como os outros povos, e eles vão fazer esse comércio basicamente à base de troca, tá? Vão haver dois animais que vão ser bastante importantes quando a gente falar de comércio, porque esses dois animais, a lhama e a alpaca, eles vão fazer o transporte, né, dessas trocas acontecendo ali entre essas culturas dentro do Império Inca, tá? Além disso, tinha uma outra utilidade, porque eles tiravam a lã desses dois animais para se fazer roupas, até porque lá é um lugar frio, ok? Então vamos lá. Agora precisamos falar um pouco sobre o trabalho. Como é que funcionava esse trabalho dentro do Império Inca? A forma mais famosa de trabalho a gente vai chamar de mita, tá? Prestem atenção nesse nome porque a gente vai utilizar ele depois quando for falar da colonização dos espanhóis, ok? Porque os espanhóis vão utilizar essa forma de trabalho também dentro da colonização. Então, como é que funciona a mita, basicamente, quando a gente fala do Império Inca? Existe um chefe local que ele vai fazer o controle de algumas famílias, né? De determinada região. Com esse controle, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um sorteio e de 4 em 4 meses, determinada família vai ter que ir para as minas, principalmente para as minas, tá? Para fazer o trabalho de retirada de ouro, de prata, enfim. De 4 em 4 meses eles iam, depois retornavam. E por que esse distanciamento de tempo? Por que eles tinham que voltar depois de 4 meses? Principalmente pelo fato de ser um lugar alto, porque acabava acontecendo algumas doenças pulmonares e aí eles precisavam fazer isso. Preciso salientar que não era um trabalho escravo, tá? Eles não denominavam assim, apesar de ser bastante exploratório.
mas não era um trabalho escravo, porque eles recebiam por meio de alimentação, tá? Eles pegavam lá nas minas o ouro e a prata, e parte dessa pega, né, dessa leva de ouro e de prata era passada pro Sapa Inca, que era o grande imperador do Império Inca, no caso, tá? Ok, agora a gente precisa falar um pouco sobre a religião, sobre a mitologia inca. Eles vão ser grandes cultuadores do sol e da lua, vão também ser grandes observadores, ok? Quando a gente fala do espaço. E aí eles vão acreditar que existe um equilíbrio entre as coisas, que existe vamos dizer assim, coisas positivas e coisas negativas. Coisas positivas era aquilo que mantinha o império forte, né? E as coisas negativas era aquilo que destruía o império, fome, seca. E essa fome, essa seca, essas coisas negativas vinham em forma de punição dos deuses, ok? Eles faziam muitos sacrifícios, tanto de animais quanto sacrifícios humanos também, tá? Eles faziam espécies de múmias, por isso que é sempre muito descoberto algumas múmias, de vez em quando aparece aí algumas múmias do Império Inca. Por quê? O que acontece? Eles acreditavam no seguinte, que essas pessoas deviam ser erguidas, né, lá no alto, morrendo pelo sol, sentindo o calor do sol, tá? E acontecia muito de ter muitas crianças, eles faziam esses sacrifícios e muitas crianças entravam, né? E eles não faziam, por exemplo, uma criança por vez, eles costumavam fazer centenas, pegavam centenas de crianças e ofereciam em sacrifício. Também vão ter várias mulheres que também entram dentro desse sacrifício. E esse sacrifício não era visto como uma punição, até porque os incas acreditavam em reencarnação. E era tudo a ver com uma obediência ao imperador, ao Sapa Inca, tá? Ok, entendemos isso. Agora vamos entender o fim do Império Inca. Por que aconteceu o fim do Império Inca? Como eu já falei para vocês, vai acontecer lá no ano de 1533, ou seja, dentro do século XVI, e dentro do Império Inca vai estar acontecendo uma crise, que é uma guerra civil entre dois irmãos. Um grande imperador, um grande Sapa Inca vai morrer e vai deixar o império para o seu descendente, que no caso vai ser Huascar, tá? Quem são esses dois irmãos, né? Atahualpa e o Huascar. O pai vai deixar o império para Huascar, porém o outro irmão não vai aceitar e o império vai entrar em um processo de guerra civil. Então, quando acontece esse processo de guerra civil dentro do Império Inca, vai ter uma dificuldade ali, eles vão entrar em crise. E aí os espanhóis vão se aproveitar desse momento. É aí que surge a figura de Francisco Pizarro, que vai ser o Hernán Cortés dos astecas, vamos dizer assim, né? E aí os espanhóis, a gente precisa entender que os espanhóis vão entrar com as armas de fogo, eles vão conseguir dominar o Império Inca, principalmente pelo fato deles terem essas armas de fogo, tá? Eles vão conseguir dominar, sim, o povo, o Império Inca. E aí, falando um pouco sobre Machu Picchu, né, que eu acho interessante, que é um lugar bastante sagrado para os incas, os espanhóis não vão conseguir chegar até lá, porque principalmente por aquele fato de eu falar para vocês que eles tinham um domínio da altitude, né? Eles conseguiam ir até lá em cima e observar tudo. Então, eles tinham um domínio maior de tudo isso acontecendo. Machu Picchu vai ser descoberto somente no século XX, só para vocês terem ideia. Durante muito tempo vai ser um lugar intocado, né? Os espanhóis não vão conseguir chegar até lá. Bom, meninos, é isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar algumas figurinhas aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho.